Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live, sabendo que Deus com certeza está contemplando a sinceridade do nosso coração. Deus tem agido, Deus tem trabalhado de uma forma especial nas nossas vidas. Antes, por exemplo, estava comentando aqui, antes da gente ir ao vivo, né? Comentando com o Alexandre, que bênção que tem sido as nossas lives dessa semana. A palavra do pastor Márcio tão abençoada, a palavra do Marcos na quarta-feira tão abençoada. Então, assim, Deus tem cada dia se revelado a nós. Isso é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre inicio com um texto bíblico. Opa, caiu minha caneta aqui. Sempre eu inicio com um texto bíblico, e eu começo hoje no Salmo 105, do versículo 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. E também o versículo 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Amém? São atitudes que nós, como servos de Deus, temos que ter nessa live e temos que ter na vida, né? A ideia do render graça ao Senhor é ser grato, é a gratidão que nós temos que ter sempre, né? Fazer conhecido entre os povos os seus feitos, irmãos e irmãs, um mandamento. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho, quanto mais simples, mais prático, melhor, né? No sentido de nós termos a capacidade de fazer isso aqui, fazer conhecidos os feitos de Deus, né? E é a pregação. E o texto fala do invocar o nome do Senhor, orar, é clamar, é buscar. Então, esses três aqui, o agradecer, o invocar e também o testemunhar, pregar, proclamar. São verdades que nós precisamos estar sempre fazendo em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. Estamos na Tua presença, Senhor. O Senhor tem feito coisas tão maravilhosas na nossa vida. E aqui estamos, Senhor Deus, para Te agradecer. Estamos aqui para invocar o Teu nome. E estamos aqui também, Pai, para proclamar as verdades do Evangelho, para fazer conhecidas entre os povos as Tuas maravilhas. Por isso, contempla a sinceridade do nosso coração e venha, Senhor Deus, nos inundar da Tua presença poderosa, do Teu agir maravilhoso. Venha se revelar mais uma vez, Senhor Deus, a nós, no momento de adoração, no momento da palavra, no momento de clamor. Venha se revelar a nós e venha falar profundamente em cada coração. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alexandrinho, seja bem-vindo, querido. Alexandrinho foi desafiado mais uma vez de estar ministrando um cântico de louvor e adoração. A palavra está contigo, querido. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Uma maravilha estar com vocês aqui, mais uma vez. Que bom, nós ouvimos desde já a palavra do Senhor, onde nós ouvimos que nós devemos salmodiar, devemos exaltar o Senhor, devemos glorificar, devemos testemunhar e emanar os feitos do Senhor. E olha que lindo, eu tenho certeza que você aí na sua casa tem sentido, tem presenciado o cuidado do Senhor, do amor do Senhor, né? E como a Thalita já falou algumas vezes aqui, às vezes não dá para fugir daquilo que Deus fala no nosso coração, que é sobre amor. Então hoje eu gostaria de você, vou desafiado a cantar junto comigo, louvar o Senhor pelo amor infinito que Deus tem por nós, que Ele faz de tudo para nos abraçar, para nos proteger, para nos resgatar a cada manhã. Um amor que não nos vê segundo os nossos erros, mas está sempre pronto a nos levantar, nos colocar de pé e nos resgatar. Nós possamos cantar sobre esse infinito amor do nosso Deus. Amém?
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah, 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 yeah. Amor de Deus, obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim, oh Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tira ele, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Sim, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, Senhor, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito,
Yeah, yeah, yeah. Amor de Deus. Nesse momento você, aí na sua casa, lembrasse, trouxesse a memória as maravilhas do Senhor, como nós ouvimos no início. O cuidado do Senhor sobre a sua casa. Traga à memória a proteção de Deus. Traga à memória o cuidado do Pai de amor. Traga à memória onde você estava antes. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Traga à memória o abraço do Pai se dá. Traga à memória o amor de Deus. Talvez em algum momento você se sentiu sozinho, desamparado, que ninguém gostava de você. Talvez você sentiu esquecido, rejeitado, desamparado, desanimado, ferido, angustiado, com medo, sozinho, desamparado. Mas nessa noite eu digo pra você que o Pai está neste lugar. Aqui e aí na sua casa o Pai está no meio de nós, nos abraçando com o seu amor. Eu te digo, o Pai faz tudo, o Pai faz tudo, o Pai faz tudo, o Pai faz tudo por amor a nós. E não importa, Ele corre, Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar os seus filhos. Ele derruba as muralhas, destrói todas as mentiras para me encontrar. Traz luz, Senhor, traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba, Deus, derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Diga, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar, Senhor. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Deus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por poder sentir a tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por poder sentir o teu abraço. Pelo Senhor ser tão acessível, Deus. Obrigado pelo teu amor tão infinito, Deus. Tão gigantesco por cada um de nós. Que o teu amor continue, ó Deus, sendo manifesto nesta palavra que vamos ouvir agora há pouco. E possamos continuar sendo abraçados, Senhor, por esse abraço tão gostoso, Pai, que podemos sentir da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou vendo a participação aqui das pessoas, Alexandre. Aí o Obedias coloca aqui, que saudade da Igreja Metodista em Goiabeiras. Né? Puxa vida, é mesmo, Obedias, concordo com você. Muita saudade. Que saudade, né? Que saudade de podermos nos reunir lá no templo, juntos, né? Glorificando, exaltando o nome do Senhor. Que saudade. Mas isso vai chegar em nome de Jesus. Nós temos que continuar orando, como já temos orado, em favor especificamente, tem
tem uma estratégia nossa que nós temos que fazer, que é orar pelos cientistas, né? Para que essas vacinas, porque o caminho para que possamos voltar a um mínimo de normalidade é exatamente todo mundo tomar as vacinas. Se tomar a vacina, que já está chegando aí até o final do ano, até o início do ano que vem, porque é possível que nós venhamos voltar para o templo, né? Talvez no mês que vem agora, amanhã, por exemplo, nós vamos nos reunir online para a gente estar, assim, colocando em prática as ideias aqui em relação à adaptação do nosso templo para uma possível volta, né? Mas nós já adiantamos. Os idosos acima de 60 anos serão orientados a, por enquanto, não frequentar o templo ainda, enquanto não chegar essa vacina. As crianças, né, serão também orientadas, a princípio, não devem, né, porque se criança não pode ir para a escola, que sentido teria ir para a igreja, não é verdade? As pessoas com comorbidades, né, que seriam comorbidades? Questão de pressão alta, problema cardíaco, diabetes e coisas desse tipo, serão orientadas também a não frequentar o templo, né? E, além disso, a ideia é ter a capacitação. Nós vamos resumir mesmo assim a capacitação do nosso templo para, no máximo, 30% daquilo que é o normal, que poderíamos, a capacidade máxima, para poder estar voltando, talvez, no domingo à noite apenas, inicialmente. Enfim, o que nós precisamos mesmo, Obedias, e todo mundo, povo, orar. Senhor, abençoe esses cientistas, abençoa esse processo todo aí que está sendo feito em relação às vacinas, que possam ser o mais rápido possível. Apressa isso, Senhor, para que nós possamos voltar ao normal mesmo, normal, mundo, poder ouvir a maravilhosa voz da Alba, por exemplo, cantando os hinos do Inário, né? Poder, enfim, ouvir todo mundo, né? Abraçar todo mundo e abraçar as crianças. Nós vamos fazer isso, em nome de Jesus, né? Amém, em nome de Jesus. Eu creio, assim, que já passamos pelo menos da metade do deserto, estamos chegando mais no fim. Se a gente for, assim, firmar os olhos, estamos começando a ver ao longe lá a terra prometida. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Alexandre, muito obrigado, viu, pela sua participação. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Amém. Querido, vamos à palavra, então, né? Se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, leremos até o versículo 22. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Lembrando que estamos aqui num culto e toda vez que alguém assume o púlpito, que neste caso agora é o púlpito, para ministrar a palavra, é uma grande oportunidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. Sermos alimentados pela palavra do Senhor. Isso aqui não é um vídeo para o YouTube, nada disso. Isso aqui é um culto. E aqui neste momento, o pastor está no púlpito ministrando a palavra, pregando a palavra do Senhor. Que tenhamos um coração ensinável, que tenhamos um coração tratável, um coração disposto a colocar em prática a palavra do Senhor. Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22, diz assim a palavra: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Observação, não é uma pergunta que Jesus está fazendo para esse moço. Jesus está afirmando: você sabe os mandamentos. Versículo 20. Então ele respondeu:
Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém, queridos? Nós, irmãos e irmãs, nesta palavra, estamos diante de um texto que narra um dos muitos relatos de encontros de Jesus. Gente, essa luz está atrapalhando um pouquinho, tá? Tá tendo um reflexo aqui na minha... deixa eu ver se melhora um pouquinho. Não sei se vai melhorar tanto assim, não. E fica um reflexo no óculos e aí incomoda um pouco. Mas vamos lá. Pregar sem óculos eu não posso, ainda não posso. Mas enfim, como eu estava dizendo, esse texto narra um dos muitos encontros de Jesus com as pessoas, com diferentes pessoas. E o texto já começa dizendo: e pondo Jesus a caminho. Pondo Jesus a caminho. Jesus estava no caminho. E aqui indicamos caminho como o sentido da vida. Caminho indicamos como, identificamos como o lugar do dia a dia, do cotidiano, da realidade das pessoas, das dificuldades, das situações, das mais diferentes possíveis no dia a dia. Quando o texto fala e pondo Jesus a caminho, aqui claramente Jesus não estava num momento de culto, aqui claramente Jesus não estava aqui no momento formal, não. Jesus estava no caminho, para dizer que é no dia a dia, na vida. A Igreja Metodista, por exemplo, tem já há algum tempo nos seus temas ele coloca assim: discípulas e discípulos nos caminhos da missão, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo discípulos no caminho da missão, vivem em unidade. Ano passado, cuida do meio ambiente e assim sucessivamente. Eu acho muito legal essa expressão, porque é a expressão que Jesus expressa a realidade de Jesus. Jesus no caminho, na vida, no cotidiano. Jesus não está só lá no templo, Jesus não está lá no céu, Jesus está na vida, no cotidiano das pessoas, nos relacionamentos das pessoas. E é exatamente no caminho que Jesus, e os textos bíblicos provam isso, que Jesus encontrava as pessoas, nas mais diferentes situações da vida, em diferentes lugares também. Lembremos que Jesus encontrou pessoas na sinagoga, Jesus encontrou pessoas nas casas, encontrou na praia, no barco e no campo, enfim, em diferentes lugares. E não somente em diferentes lugares, mas diferentes pessoas, públicos diferentes, pessoas diferentes. Jesus definitivamente não fazia acepção de pessoas. Jesus não se preocupava só com os ricos, ou Jesus não se preocupava só com os pobres, Jesus não se preocupava só com a classe de pessoas, com a classe social, com a faixa etária específica. Não! Jesus, quem ele encontrava no caminho, quem o procurasse, com certeza receberia a sua atenção e com certeza sairia abençoado ali daquele encontro, daquela atenção que Jesus deu a ele. Aqui neste caso, Jesus encontra uma pessoa curiosa, uma pessoa diferente de normalmente as pessoas que se encontravam, que procuravam Jesus. Porque normalmente as pessoas que procuravam Jesus estavam com necessidades específicas, doentes, chorosas, preocupadas com algum problema, alguma situação. Não é o caso deste moço aqui. Não identificamos o nome dele, mas sabemos pelo menos duas características dessa pessoa. Este homem era um religioso e
Identificamos isso porque o texto fala que quando essa pessoa chega perto de Jesus, ele se ajoelha e identifica Jesus como bom mestre. Identifica Jesus como um mestre em Israel. Segundo ponto, ele também, para identificá-lo como alguém religioso, se preocupava com a vida eterna. A pergunta que ele inicia esse diálogo com Jesus, a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? A preocupação dele com a vida eterna identifica alguém que era preocupado com essas questões religiosas. E em terceiro, nós identificamos que era alguém religioso também, porque Jesus já fala para ele: você de fato sabe os mandamentos. Versículo 19: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus fala: você sabe os mandamentos. E a resposta desse homem para Jesus foi: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Para dizer claramente aqui, mais ainda, identificando, era alguém religioso. Algum problema ser religioso? Só é um problema quando a pessoa não consegue entender que a religião deve ser apenas um meio para que nós possamos, de fato, servir a Deus de verdade, né? É um caminho, é um modo, é uma forma, mas não deve definitivamente ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas não são servas de Deus, somente são religiosas. Frequentam os templos, às vezes são membros de igreja, foram batizadas, mas não são servos de Deus, não são convertidas, não aceitaram Jesus de verdade. Então, somente essas pessoas frequentam uma igreja, frequentam o templo e começam a assumir responsabilidades numa igreja e tal, mas não tem uma experiência profunda e pessoal com Deus, a tal ponto de dizer: é servo. Serve de verdade, com a intenção correta, com a motivação correta. Queridos, esse homem era um religioso. E não é esse o grande problema aqui deste homem. Por quê? Quando ele se ajoelha, dá até a ideia de dizer: ele é servo de Deus, servo de Jesus. Ele identifica Jesus como mestre. Quando ele se ajoelha, nós podemos até afirmar: era uma pessoa que, de fato, reconhecia Jesus como Senhor, como mestre e tal. Jesus era o Senhor, reconhecia isso. Ocorre, queridos, que o problema dele é que ele não tinha só Jesus como Senhor. Ele tinha também um outro Senhor, que Jesus claramente identifica quando Jesus o confronta, e aí Jesus diz lá que ele tem que vender tudo que tem, e ele vai ter um tesouro no céu, então você pode me seguir. E aí o texto diz, no versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui identificamos que era alguém rico, alguém com muitas propriedades, alguém com dinheiro. Não era tão comum uma pessoa como essa procurar Jesus. Normalmente eram os marginalizados, estavam à margem da sociedade, coisas assim, aquelas viúvas, os órfãos e os necessitados e tudo mais. Não era o caso desse homem. Esse homem era um bom religioso e era também alguém com muito dinheiro. Mas ainda assim, alguém que precisava de Jesus. Ainda assim, alguém que precisava de um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus. Para chegarmos a uma conclusão simples e extremamente importante para nós. A pura religiosidade não nos leva, não nos garante a vida eterna. Como também o fato de termos prestígio, o fato de termos dinheiro, pode nos garantir a uma vida tranquila, abastada, com
com tranquilidade, com segurança aqui, enquanto tivermos fôlego de vida. Mas a vida eterna não está relacionada com o dinheiro definitivamente. A vida eterna não pode ser relacionada com nenhum bem material. Porque Jesus aqui identifica, nós precisamos de um tesouro lá no céu. Nós precisamos de um tesouro lá na glória. E por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos especificamente identificar o agir de Jesus, as atitudes de Jesus, as ações de Jesus, especificamente em relação a este homem. E é interessante, porque a primeira coisa que nós identificamos aqui no agir de Jesus, nas atitudes de Jesus para com esse homem, versículo 21, e Jesus fitando-o. O que é fitar? Fitar não é só olhar, é olhar com atenção. É de fato prestar atenção. E prestar atenção não somente no exterior. Não somente nas roupas, nas vestes, no palavreado, na fala, naquilo que sai da boca. Prestar atenção, no caso de Jesus, não é só se a mulher tem roupa, se a mulher tem cabelo grande ou curto, ou se está de maquiagem ou sem maquiagem, ou se está de roupa grande ou não, ou se o homem está de bermuda ou de calça. Não! É um negócio muito diferente. Jesus fitou esse homem. E aí, identificando, assim como já foi ministrado ontem, em relação à capacidade que Deus, e Jesus é Deus, na forma humana, a capacidade que Deus tem de nos olhar por dentro. Na capacidade que Deus tem de não somente identificar as nossas nuances, como eu sou bonito, como esse jovem é bonito, como esse jovem está bem vestido, como esse jovem está cheiroso, ou coisa desse tipo. Jesus consegue olhar por dentro os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Lembra do Salmo 139? Antes que haja uma palavra na minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. E Jesus é Deus. Jesus é Deus na forma humana. Aquele Deus do Salmo 139 que foi ministrado ontem, esse Deus estava encarnado em Jesus e conversando com aquele homem. E é esse olhar, com essa capacidade de sondar corações, é que estava lá fitando aquele homem. Identificando intenções. Identificando motivações. Identificando aquilo que os levitas, que os sacerdotes, que os outros religiosos não conseguiam identificar. Fitando aqui, era para olhar, para dizer claramente, Jesus estava identificando as intenções, as motivações, os valores, quem de fato aquele homem servia. Se a religião era só uma forma que ele encontrava para manter o status, para manter-se no grupo, coisas assim. Quem de fato era o Senhor da vida dele? Fitando! Jesus olhando por dentro e aí dizer para nós, para mim também, e para você que está me ouvindo, ouça! Jesus nos fita. Jesus está nos olhando também, prestando atenção. Não somente naquilo que nós apresentamos por fora. E entendendo que o apresentar por fora é importante, no sentido que
questão de bom testemunho, né? Nós temos que nos preocupar com o nosso corpo físico, temos que preocupar com as nossas vestes, temos que nos preocupar com o nosso falar, com a nossa maneira de se portar diante das pessoas, diante das situações, que muitas vezes identifica a nossa religiosidade, a nossa expressão de espiritualidade, enfim. Mas Jesus nos fita com essa capacidade de olhar aquilo que está nas nossas intenções. Ele esquadrinha com aquela capacidade de avaliar, de averiguar valores, princípios, ideias, conceitos que não se apresentam, que às vezes nós não conseguimos explicar, mas está arraigado em nós, arraigado nas nossas atitudes, arraigado nas nossas posturas, diante das mais diferentes situações, diante das pessoas, diante da igreja, diante do mundo, às vezes com os preconceitos, com a falta de visão de Deus, com a falta de visão de mundo das pessoas, enfim. Jesus nos fita. Jesus olha por dentro, assim como olhou aquele homem. E o texto, irmãos e irmãs, continua nos dizendo que Jesus, fitando o amor. Aleluias. Que destaque esse negócio, irmãos. Que lindo, que profundo, que coisa grandiosa. Porque poderia estar aqui qualquer outro verbo, mas quando aqui diz que Jesus, fitando-se, depois que Jesus descobre as intenções daquele homem, os valores daquele homem, as motivações daquele homem, ainda assim, mesmo assim, Jesus continuou amando, glória seja dada ao nome do Senhor. Isso é poderoso. Isso é uma notícia tremenda para todos nós. Porque que terrível! Que notícia pesada, difícil saber que Jesus nos conhece por dentro. Sabe das nossas mazelas, sabe dos nossos problemas, sabe dos nossos desejos, sabe das nossas impurezas, aquilo que os outros não conhecem, aquilo que os pastores não sabem das suas ovelhas, aquilo que as mulheres não sabem dos seus maridos. Jesus nos conhece por dentro, Jesus nos fita, Jesus nos sonda, mas ainda assim nos ama. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma notícia maravilhosa. Com amor compassivo, com amor misericordioso, com amor compreensivo, com amor perdoador, com amor transformador. É lindo isso, irmãos e irmãs. Glórias e aleluia seja dado ao nome do Senhor. Jesus nos fita, mas não é com o dedo para nos acusar, para nos mandar para o inferno, dizer que não tem jeito para nós. Jesus nos fita para saber como Ele nos deve amar. O que Ele tem que providenciar para que nós possamos entender de uma forma cada vez melhor que nós somos amados, que nós somos cuidados, que é possível recebermos o perdão, que é possível recebermos a reconciliação, que não precisamos ficar com essas coisas ruins, com esses sentimentos, com essas amarguras, com essas coisas ruins. Não precisamos. Ele nos ama. Mas o fato de nos amar, aí vem a terceira coisa. Terceira atitude de Jesus para com aquele homem. Jesus, então, o desafia. Porque o amor
de Jesus por nós não é um amor cego. E não é um amor que esconde as nossas coisas erradas. Não. Um amor transparente. Assim como deve ser o amor. É um amor transparente. E sendo esse amor transparente, Jesus nos fita, nos analisa, nos esquadrinha. E vê que tem alguma coisa errada, então ele quer que nós venhamos estar nos livrando daquele problema. E foi assim que aconteceu com este homem. O desafio que Jesus fez para aquele homem. Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens. No caso daquele homem era isso. Não é que nós temos que sair vendendo o que a gente tem hoje não, queridos. Mesmo porque a gente não tem tanta coisa assim, né? Mas acontece que para aquele homem que Jesus identificou, Jesus fitou ele e viu, tem um negócio nele que está acima de Deus. Ele não reconhece somente Jesus como Senhor. Ele até reconhece Jesus como Senhor, mas não somente Jesus. Tem outra coisa que está junto com Jesus, que está rivalizando com Jesus, que é o dinheiro, que é os bens materiais, que é o apego à materialidade das coisas. E aí, então, queridos, Jesus falou para aquele homem especificamente, uma coisa ainda te falta. Para aquele homem era, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e aí sim você pode me seguir. No nosso caso, queridos, se eu tivesse uma célula, agora eu daria a pergunta para todo mundo. No seu caso, querido, Jesus falasse para você uma coisa ainda te falta, e ele com essa capacidade de identificar o que está dentro de nós, o que ele teria identificado? Qual o desafio que nós receberíamos de Deus? Uma coisa ainda te falta. Porque naquele caso era o dinheiro, mas tem muitos que são outras coisas. Tem alguns casos, me dirijo aos homens, que é o futebol. Tem outros casos que é a novela. Tem outros casos que é esse negócio aqui, ó, celular. Tem outros casos que é o trabalho. E a pessoa se dedica muito, muito mais ao trabalho do que à igreja, do que a Deus. E pode ser que pode existir também até casos que seja a família, os filhos, inclusive. Uma coisa ainda te falta. É uma palavra de alerta para aquele homem e desse encontro com Jesus, desse diálogo de Jesus com esse moço. Deus quer nos falar também que nós precisamos nos autoavaliar, queridos. Nós precisamos perceber se existe algo em nós que está nos impedindo de sermos identificados como verdadeiros discípulos de Jesus, servos de Deus, homens e mulheres que estão de fato comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com a glória do Senhor. Lembremos, Jesus nos fita, Jesus nos vê por dentro e sabe das nossas motivações. E porque Ele nos ama, quando Ele identifica algo que está errado, Ele vai nos confrontar. E se formos servos de Deus de verdade, não vamos fazer como esse jovem fez. O que a palavra do Senhor nos diz no finalzinho? Ele se retirou triste, contrariado. Foi isso que ele fez. Ele desistiu. Ele desistiu de seguir Jesus. Chegou animado, ajoelhando lá, assim, reconhecendo Jesus, mestre, né? E dizendo, eu sigo todos os mandamentos.
Mas, infelizmente, ao final desse encontro, nós vemos esse jovem contrariado, triste e desistindo. Se somos servos de Deus de verdade, irmãos e irmãs, nós vamos entender que Jesus, porque Ele nos ama, muitas vezes Ele vai nos desafiar. Porque Ele nos ama, muitas vezes Ele vai nos confrontar. Ele vai exigir algumas coisas de nós que às vezes é meio complicado. Nós vamos ter que abrir mão de coisas. Mas porque Ele quer que nós venhamos estar, de fato, com o único propósito de servir a Ele, de seguir a Ele, de fazer a vontade dEle. Porque Ele sabe que é o melhor para nós. Lembremos, a execução da vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. É o nosso ideal de felicidade, é estarmos no centro da vontade de Deus para nós. Tudo aquilo que impede isso, nós temos que estar tirando da nossa vida. Tirando todos os empecilhos, todas as pedras, todos os espinhos, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida com Deus precisa ser tirado. Jesus nos examina e porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Porque Ele nos ama, Ele nos confronta. Porque Ele nos ama, Ele nos desafia. Que você, querido, possa receber essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você possa acolher essa palavra. Que essa palavra sirva de alerta para todos nós. Que Jesus, Ele está com um coração enorme, nos amando até o fim, com os braços abertos para nos acolher sempre. Mas tem determinadas coisas que somos nós que temos que fazer. Tem determinadas atitudes que somos nós que temos que tomar. Que você possa estar acolhendo essa palavra, vivendo plenamente essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos ouvindo essa palavra desafiadora, Senhor. Queremos te agradecer por este amor, por essa misericórdia, essa graça do Senhor sobre nós, que mesmo o Senhor sabendo das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, o Senhor continua nos amando. Mas exatamente porque o Senhor nos ama, o Senhor nos desafia. Então, por misericórdia, Pai, nos dê humildade, nos dê coragem para aceitar os teus desafios. Senhor Deus, não nos deixe ficar revoltados, entristecidos, contrariados, assim como esse homem que encontrou com Jesus fez. Queremos ser submissos, queremos ser, Pai queridos, absolutamente servos, discípulos, homens e mulheres que absolutamente cumprem o teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar o Alexandre de volta. Alexandre, vamos cantar mais um cântico, Alexandre? Antes da gente fazer a sessão abraço e caminhar para os encerramentos. Vamos lá? Vamos sim. Respondendo a palavra, né? O Senhor nos ama, mas Ele também nos desafia. Vamos responder, nos render ao Senhor, ser guiados pelo Senhor, guiados por tudo aquilo que Ele tem para nós. Então vamos cantar Eu Me Rendo. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra
Aqui eu vou clamar. Aqui eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti. Aqui vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos à nossa sessão abraços. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a filhinha, para o Paulo Barbosa, para a Miriam. Um abraço para o Genivaldo, para a Sônia, para a Eliana, para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha, para a irmã Idalice. Um abraço para a Rosângela, para o Naldo, para a Giovana, para a Camila. Um abraço também para a Ana Luísa, para a Dilane, para a Duília, para a Sheila, para o Vinícius, para a Carol, para a Lucinéia. Um abraço para a Graciele, para o Manuel. Um abraço também para a Márcia, para o Vantuir, para a Leni, para o Alexandre, para a Valdiceia, para a Maria Isa, querida Maria Isa, lá de Cachoeiro, Itapemirim. Um abraço, minha irmã. Um abraço para o Francisco Sérgio. Um abraço para a Leci, lá de Colatina. Um abraço para a Gleice, lá em São Paulo, enfim. Um abraço para todas as pessoas que estão conosco ao vivo. Um abraço também para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Deus abençoe a sua vida, queridos. Nós temos... vamos ter mais um momento de oração. A gente vai terminar com a oração. Vamos já de uma vez fazer os avisos, né? Lembrar especificamente da nossa live de amanhã, às 8 horas da noite, com a temática da missão
da igreja missional, que é a ideia de estarmos todo sábado, estarmos refletindo, pensando, dialogando, despertando para uma temática que seja importante, relevante, como a igreja precisa agir diante das situações mais diferentes que estão surgindo na nossa caminhada. E amanhã vai ser sobre a temática do racismo, vidas negras importam. Teremos 2 pastores jovens que vão estar conosco para dialogar com a gente sobre esse tema. O pastor Felipe Assunção, da Igreja Central de Linhares, e o pastor Johnny, que é lá da Igreja de Alipe de Melo, em Belo Horizonte. Então, gostaria de uma forma especial de estar desafiando a você a estar convidando outras pessoas. Nós temos, inclusive, um cartaz que está disponível nas nossas redes sociais, no Facebook, nos nossos grupos de WhatsApp. Você pode estar compartilhando aquele cartazinho, convidando outras pessoas das igrejas para que possamos está tendo um momento assim importante. Com certeza vai ser uma bênção esse trabalho de amanhã às 8 horas da noite. Lembrando também que no domingo, às 9 horas, nossa escola dominical, e à noite, às 19 horas, o nosso culto. Amém? Vamos orar para encerrar. Alexandre, mais uma vez, um abraço, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Bênção demais, né? Vamos orar ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi ministrada, pelos cânticos de adoração. Queremos, Senhor Deus, colocar nas tuas mãos cada pedido de oração que tem chegado a nós, Senhor Deus, esteja abençoando, curando os enfermos, libertando os cativos, abrindo portas de emprego. Especialmente hoje, Senhor Deus, eu quero, já foi mencionado aqui, quero mais uma vez lembrar da importância, Senhor Deus, de orarmos pelos cientistas, estes que estão debruçados nessa importante tarefa, Senhor Deus, que é conseguir essa vacina, Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor por todos esses processos que estão sendo feitos para que essa vacina venha a ser validada, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, e que essa vacina possa, de fato, chegar a todas as pessoas, não somente aos ricos, não somente a determinada classe social, mas a todas as pessoas possam chegar essa vacina em nome de Jesus. Abençoe os nossos governantes, abençoe a economia do nosso país, abençoe os enfermos que estão nas UTIs, Senhor Deus, nos hospitais, abençoe os profissionais da saúde, os moradores de rua. Colocamos tudo nas tuas mãos. Especialmente quero mais uma vez pedir a bênção do Senhor para a nossa igreja, para aqueles que têm mais idade, aqueles que têm comorbidade, abençoe cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.